Flamengo, o PVC, qual o tamanho do desafio encarar o vozão do Guto Ferreira lá no Castelão? Uma informação para entender a dificuldade. O Flamengo não ganhou do Ceará no ano passado. Sim. Empatou no Rio e perdeu em Fortaleza. E o Guto Ferreira é o grande herói do futebol brasileiro, o único treinador mantido no cargo há mais de um ano. Ou seja, o trabalho é o mesmo. Claro que agora o Flamengo é diferente. Então, o Flamengo é favorito em qualquer lugar que vai jogar. Mas o Flamengo sabe que vai ter um adversário que o conhece e que não perdeu para o Flamengo no ano passado. E a gente está falando aqui de continuidade de trabalho, a gente está falando tudo da questão do Roger Machado. Eu lembro que o Guto, Pedrinho, ele sofreu uma pressão no início do ano, com uma sequência de resultados negativos do Ceará. A diretoria bancou e o Ceará, bem ou mal, está fazendo uma boa campanha, não tão boa quanto a do Fortaleza, que é o terceiro colocado, mas o Ceará está ali na 8ª posição com 23 pontos. Um Flamengo sem Arrascaeta. O Arrascaeta é desfalque para essa partida. Como é que você pensa? Bruno Henrique também. O Bruno Henrique também. Como é que você pensa como que o Renato vai armar esse time rubro-negro para essa partida lá no Castelão? Nesses jogos que o PVC citou, o Flamengo estava sem ajuste quando perdia a bola. E aí eu até fiz um jogo aqui no Maracanã, né, do Ceará com o Flamengo, e eu citei, logo antes do gol, eu citei gol do Vina, eu citei que o Ceará estava com muito conforto para jogar dentro do campo do Flamengo. E agora a questão não é essa. O Flamengo é muito avassalador, né? Quando ele chega no último terço, ele tem muito repertório individual, coletivo, e pressiona muito o adversário. Isso é uma característica lá de trás já com o Jorge Jesus, e por muitos momentos ela teve continuidade, principalmente com o Rogério, quando engrenou um momento bom ali, e o Renato por tudo que a gente falou de essência, de jeito ofensivo. A possibilidade do Ceará é sair dessa pressão quando o Flamengo perde a bola e às vezes está exposto, né? A gente viu isso contra o Internacional, com uma capacidade técnica também do Internacional e de velocidade muito grande. É um ponto que o Ceará pode explorar. Mas a ambição do Flamengo, nesse jogo especificamente, é conseguir uma vitória para encurtar ali a distância, né, do Atlético Mineiro para começar a visualizar a possibilidade de um título. Principalmente porque o Flamengo tem 2 jogos a menos que o líder Atlético Mineiro. Amanhã vencendo pode entrar nessa zona de G4 e se vencer os 2 jogos alcança a pontuação, passa, na verdade, o Palmeiras. Ele entra, mas eu acho que ele não vai depender do jogo do Bragantino, né? É verdade. O PVC, o Flamengo que nessa semana anunciou 2 reforços, né, para a sequência da temporada, 2 reforços por empréstimo, o Andreas Pereira vindo do Manchester United e o Kennedy vindo do Chelsea, né? O Flamengo foi lá na Premier League, trouxe 2 jogadores de renome internacional, inclusive está tentando, né, também do futebol inglês, a contratação do Davi Luiz. O Marcos Braz enchendo essa sacola lá na Inglaterra, hein? Você já foi na boa 25 de março de Londres e trouxe presente, tal qual o Marcos Braz trouxe para o Flamengo, PVC? Tipo o Piccadilly Circus, o Regent Street, né? Ali não é 25 de março, ali é um pouco mais caro. Eu achei que você ia falar que ali não é 25 de março, ali é a 25 March. Brincadeira. São 2 jogadores de Premier League que não estavam na Premier League, né? O Andrés Pereira voltou para o banco de reserva semana passada, na estreia do Manchester United ele estava no banco, mas ele jogou na temporada passada pela Lazio. Sim. Das 26 partidas que ele disputou na Série A italiana de 2020 e 2021, ele foi titular em 3. Ele é um jogador muito técnico. É um jogador de boa qualidade com a bola no pé, erra pouco passe, tem um pouco mais de dificuldade na recomposição. Nascido na Bélgica, sempre quis jogar pela seleção brasileira e jogou nas seleções de base. Mas ele não é um jogador que tenha explodido. Passou pelo Granada, jogou no Manchester United, mas não explodiu. Vamos ver como vai ser no Brasil. Ele pode se dar muito bem. Em princípio, é um jogador para compor elenco. Boa composição de elenco. O Kennedy faz parte dessa nova política do Flamengo, que é craque o Flamengo faz em Xerém. Espera o Fluminense exportar e depois traz de volta. Gerson, Pedro, Kennedy.
O Kennedy também tem essa característica. O Kennedy foi vendido para o Chelsea, foi emprestado para o Newcastle. No Newcastle, ele chegou a ser lateral esquerdo, ele domina bem os espaços, tanto como lateral como ponta. Na temporada passada, ele jogou 31 partidas pelo Granada, na Espanha. O Granada fez bom papel no Campeonato Espanhol. O Andréas Pereira passou pelo Granada, mas no Granada ele foi rebaixado. O Kennedy, diferente, no Granada ele fez bom papel. Jogou pelo lado esquerdo como ponta, no 4-2-3-1. Jogou pelo lado direito aberto no 4-2-3-1. E pode jogar pelo lado do campo. Ele pode substituir o Everton Ribeiro, ele pode substituir o Bruno Henrique, sem a agressividade do Bruno Henrique. É um bom reforço. Embora ele não tenha se firmado como titular do Granada, nem do Chelsea, mas é um jogador que vem para compor e para crescer no Flamengo. Dos jogadores vindos por empréstimo, com opção de compra, e o Flamengo se reforçando para a sequência de temporada. E já que a gente está falando de Premier League, de futebol internacional, vamos então acompanhar alguns gols